Começou nesta quarta, na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a série de depoimentos de diretores da Americanas no inquérito que investiga as inconsistências contábeis da empresa. A primeira ouvida é Ana Saicali, que por mais de uma década foi uma espécie de número 2 de Miguel Gutierrez, ex-presidente da empresa. O repórter Rodrigo Viga tem os detalhes. A fase de depoimentos à Polícia Federal sobre as chamadas inconsistências contábeis na rede varejista Americanas começou nesta quarta-feira. Vários funcionários e ex-empregados da rede foram intimados para prestar esclarecimentos sobre as tais inconsistências bilionárias anunciadas no começo desse ano. As inconsistências, que para muitos especialistas são fraudes contábeis, levaram a empresa a um processo de recuperação judicial. De acordo com fontes da Jovem Pan que falaram em condição de sigilo, uma ex-alta executiva do grupo foi interrogada nesta quarta-feira na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ela ocupou cargos do alto escalão do grupo, mas foi afastada junto com quase toda a diretoria após o escândalo vir à tona. De acordo com as fontes, vários funcionários e ex-empregados vêm sendo intimados para falar sobre as finanças do Grupo Americanas. Os depoimentos estavam previstos para acontecer ao longo dos próximos dias. No entanto, os advogados de defesa têm adotado a estratégia de solicitar o reagendamento das oitivas. O ex-presidente do Grupo Americanas, Sérgio Rial, que assumiu o cargo esse ano e deixou a posição logo após o escândalo emergir, teria sido interrogado nesta quarta-feira na CVM em São Paulo, em um processo que avalia um suposto conflito de interesse. A CVM disse à Jovem Pan que não se manifesta sobre casos específicos. Rial não respondeu aos questionamentos feitos pela Jovem Pan. A Polícia Federal faz parte de uma força-tarefa da qual fazem parte a própria CVM e o Ministério da Justiça para apurar as inconsistências contábeis ou fraudes no Grupo Americanas. Até o final desse mês de março, um diagnóstico preciso sobre a crise no grupo deve ser apresentado à Justiça Fluminense, onde tramita o processo de recuperação judicial. Segundo fontes, até agora já foram contabilizados cerca de 9 mil credores da Americanas. Entre os credores, grandes bancos que travam uma verdadeira batalha judicial. O passivo do Grupo Americanas, segundo essas fontes, seria de algo como 48 bilhões de reais. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. E Carlo Cauti, material não vai faltar, né, para essa investigação, né? É uma pergunta que todo mundo se fez desde o início, desde que explodiu esse caso, né, de que a Americanas veio a público para anunciar esse rombo bilionário, né? Essas inconsistências contábeis, todo mundo ficou com essa pulga atrás da orelha. O que será que aconteceu? É o que a Polícia Federal deve desvendar agora, Carlos. A palavra é uma só, Vitor, fraude, né? O Rodrigo falou exatamente a palavra certa. Inconsistências contábeis é o termo edulcorado para falar de fraude, para chamar aquilo que é, ou seja, pegaram dinheiro emprestado e não colocaram na contabilidade. Isso aí da cadeia, né? Especialmente por empresas que são listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, jeitinho brasileiro, embargo de declaração daqui até 2050 e ninguém é preso, né? Mas nos Estados Unidos não tem mimimi. Você vai preso se você fizer algum tipo de fraude contábil. Então temos um problemaço pela frente pelos diretores das lojas americanas que, acredito eu, não teriam um grande interesse em ir para os Estados Unidos da América, porque poderiam ser presos lá. Mas também temos um trabalhão pela frente para a CVM, para a Polícia Federal, por toda essa força-tarefa, porque eu estava conversando com alguns amigos analistas do mercado financeiro, nem eles conseguiram entender como isso foi possível, como isso de fato aconteceu, porque é muito difícil, até impossível esconder quase 50 bilhões de reais do balanço, sem que ninguém perceba, porque até a gente ficamos supondo, eu que sou um banco que estou emprestando dinheiro para Americanas e tenho, vamos supor, com Americanas, estou exposto por 5 bilhões de reais. É só um banco. Mas vejo no balanço da Americana uma exposição com todos os bancos menor do que esse valor, porque de fato foi isso, mudando os valores, que aconteceu. O banco que está emprestando dinheiro e continua emprestando deveria se perguntar por que está acontecendo? Por que não está contabilizado, pelo menos o meu valor, imagine com os outros, né?
Mas, além disso, o que de fato deve ser perguntado é para as agências que verificaram as contas, as auditorias das contas americanas, como foi possível que em todos os trimestres que foram assinados os balanços e considerados válidos por essas auditorias, como foi possível não perceber nenhum tipo de irregularidade, né, nas contas americanas. Só um detalhe, um investidor estrangeiro, Mark Mobius, que é um americano que investe em mercados emergentes, veio em visita ao Brasil. Ele gosta muito de carnaval, então ele sempre passa por aqui na época do começo do ano. Foi suficiente uma reunião dele com os executivos da Americanas para perceber que algo estava errado, e ele vendeu tudo mais ou menos um ano atrás, evitando de ser envolvido nesse desastre econômico que agora estão se mostrando Americanas. Como foi possível que uma reunião só do Mark Mobius, que sequer fala português, percebeu que algo estava errado, e aquelas centenas de pessoas que manusearam a contabilidade de uma das mais importantes empresas brasileiras sequer perceberam que havia uma fraude contábil bilionária em andamento?